14 de março, quarta-feira, 5 horas 33 minutos da manhã, 2018, Profeta Elias, testemunha Marte do Apocalipse. Estou aqui na gravação de mais um vídeo informativo para vocês. Aqui é o terminal metropolitano de Campinas, lateral da rodoviária de Campinas, aqui onde eu passo a madrugada estudando. E agora, hoje eu saí mais cedo, estou indo para o meu local de repouso, ali no túnel João Penteado. Para você ter um vislumbre aqui da minha área de visão aqui. Esse aqui é o terminal metropolitano de Campinas e rodoviária de Campinas. Quero gravar mais um vídeo hoje. Quero tratar um assunto interessante. Eu vou descer para o João Penteado e vou falando com vocês. Interessante que ontem eu gravei um vídeo sobre como se dá a criação e o desenvolvimento de toda a matéria, inclusive dos seres animais, minerais, vegetais, a flora, a fauna, etc. Isso eu gravei pela manhã, ontem por volta de 7h30 da manhã, mais ou menos. E na parte da tarde, quando eu fui para fazer um banho na parte da tarde, comecei a pensar, eu falei, puxa vida, eu podia gravar mais um, nem que fosse um pequeno vídeo de algum assunto que está pendente, vários vídeos que eu tenho para gravar. E aí eu me dirigindo ao local lá do banho, ao local onde eu lavo a minha roupa, na parte da tarde. Então eu gravei um vídeo. Mais interessante que eu gravei o vídeo e o vídeo desapareceu do celular. Aí eu falei, puxa vida, como que o vídeo sumiu do aparelho? Sumiu do celular, do nada. Aí eu regravei o vídeo à noite ontem, por volta de 7 horas da noite. Regravei o vídeo lá na Praça Rui Barbosa. Terminei de regravar o vídeo, olhei na tela do celular, o vídeo estava lá. Aí eu cheguei à noite, mais tarde, depois do trabalho lá no túnel da rodoviária, eu fui postar o vídeo pelo Wi-Fi lá da rodoviária e o vídeo tinha desaparecido, sim, de uma forma misteriosa. Eu falei, meu Deus, esse assunto é relevante realmente, porque sumiu os 2 vídeos que eu fiz. Eu falei, não tem problema, amanhã eu vou fazer de novo. Mas não entendi como que se manifestou essa coisa de desaparecer os 2 vídeos. Eu falei, pode ser que eu, na hora de salvar o vídeo, em vez de eu salvar, eu descartei. Mas o outro segundo, eu vi ele na tela do celular, então não tem como eu ter descartado ele, porque ele ficou na tela. Mas enfim, qual era o assunto temático que eu estava tratando nesse vídeo, que desapareceu os 2? Eu estava indo ontem para fazer o banho, tomar um banho, lavar minha roupa. E aí eu lembrando, fazendo a recordação de todos os temas que tá pendente. Aqui já é o túnel João Penteado. Dá um vislumbre aqui para você ver o local de repouso aqui onde eu repouso, a parte de início de manhã até a parte do início da tarde. Então aí o assunto que eu estava fazendo uma recordação, buscando uma recordação de alguns assuntos interessantes. E o assunto que eu tratei, um dos assuntos que está em pauta para gravar, eu decidi tratar nesse vídeo, foi o tema celibato. Eu vou sentar um pouco aqui para poder dar um término nesse vídeo aqui, para deixar para vocês esse assunto muito interessante e relevante. O assunto celibato.
E eu tava falando na praça ontem, no vídeo que eu gravei à tarde eu não tinha falado, mas na praça eu aproveitei para falar. O vídeo desapareceu, mas enfim, vou retornar novamente e falar o que eu falei no vídeo lá que eu gravei na praça. Existe uma mensagem oculta dentro da estrutura organizacional da Igreja Católica do Vaticano. E qual que é o segredo que está oculto dentro dessa instituição chamada Igreja Católica, lá em Roma? É algo, um segredo templário, podemos assim dizer. Se você pegar o Papa ele é um celibatário. Se você pegar os bispos, os arcebispos, todo o clérigo do Vaticano, e se você pegar os conventos, as freiras, as irmãs, você vai ver que eles têm um voto de celibato. E o que é o celibato? Nada mais, nada menos é que o afastamento da sexualidade. Ou seja, um celibatário ele é um santo, segundo a teoria da Bíblia, segundo a teoria da própria religião protestante, cristã, porque no protestantismo, não no protestantismo, mas no evangelho propriamente dito, nós temos ali um apóstolo do século I, segundo a literatura bíblica, que ele era o apóstolo Paulo. Ele era um celibatário, ou seja, um homem que não teve casamento. Ele fez um voto de castidade para servir a Deus, segundo a literatura bíblica. E lá, atualmente, em Roma, no Vaticano, a Igreja Católica, o Papa, os bispos, os arcebispos, todo o clérigo que está ali junto ao Papa são celibatários. E os padres da Igreja Católica, as irmãs, as madres dos conventos também são freiras que têm um voto de castidade, de celibato. E o que está oculto dentro dessa informação? O que tem aí imbuído dentro dessa informação? Eu, como profeta Elias, eu quero trazer para vocês uma revelação que todo mundo já sabe, mas eu vou trazer com um esclarecimento e com um cunho documental de um profeta que está trazendo para vocês a revelação, a informação. Então tem um peso quando um profeta cita algo de próprio punho, das próprias palavras, é diferenciado de um comentário qualquer solto, esporádico. O catolicismo nada mais nada menos é que uma forma de paganismo. E se o catolicismo é uma forma de paganismo oculta, todo mundo conhece a história antiga, nos relatos dos anais das histórias das civilizações antigas, que o paganismo nunca sequer, ao menos, se preocupou com a moralidade no quesito de sexualidade, no quesito de profanação. Ou seja, se o paganismo está imbuído de disseminar a profanação e, nas entrelinhas, dentro de um segredo templário, o catolicismo é paganismo, logo então, para que dentro do catolicismo o voto de celibatário? Não tem fundamento. Ideologicamente falando, não tem fundamento. Poderia os padres casar, o Papa casar, e não teria necessidade desse voto de castidade, até mesmo porque o catolicismo é uma religião meio que, digamos assim, livre, perto do que é o protestantismo em si, perto do que é o judaísmo. Então, o catolicismo é uma religião um pouco mais light, digamos assim. E dentro do catolicismo existe uma mensagem subliminar dentro dos ritos da hierarquia episcopal do Vaticano. E qual que é o rito e qual que é a informação que está embutida dentro dessa religião de Roma? O celibato. Não só está em Roma o celibato, não só é exercido em Roma o celibato, como também dentro dos conventos.
pelas freiras que têm o voto de castidade. Então, o que essa informação quer revelar no seu profundo ocultismo? A revelação dessa informação é o seguinte: os deuses pagãos estão trazendo uma revelação dentro do catolicismo de que a restauração dos mundos, ou seja, o ajuntamento do povo do Eterno no final, no tempo apocalíptico, se dará pelo processo de o povo do Eterno fazer um voto de celibato e se amotinarem, se ajuntarem, se agruparem, se organizarem como uma religião de um povo santo, sagrado, e inclusive com um voto de celibatário. Por isso as madres, as irmãs, as freiras dentro do convento têm um voto de celibato, tanto quanto os padres, o papa, os arcebispos têm o voto de celibato. Aquilo ali não é especificamente, foi criado aquele celibatário, não foi criado especificamente por causa do catolicismo, mas a mensagem templária que está embutida dentro desse rito católico é uma revelação para os dias do fim. Ou seja, os deuses pagãos e os templários colocaram especificamente essa informação: olha, se no fim dos dias o povo do Eterno quiser se revelar como o povo do Eterno e estiver interessado em uma salvação, em uma redenção, eles terão que no mínimo cumprir o rito que nós como pagãos, que nós como católicos, que não temos um compromisso assim com a profundidade da espiritualidade, no quesito que diz lá a ideologia cristã, que se diz ser os mais santos, os mais sagrados, os que estão apegados ao Eterno, essa ideologia do cristão para com o católico. Então, dentro dessa informação, está se trazendo subliminarmente uma informação para nós, para o povo do Eterno: olha, vocês são o povo do Eterno? Eu duvido que vocês são o povo do Eterno. Eu quero ver se vocês conseguem, no ajuntamento de vocês, na preparação para a vinda do Cristo, segundo o que vocês esperam, ou na preparação para a restauração do reino dos céus na vida de vocês, se vocês têm capacidade de se amotinarem, de se organizarem, de se agruparem como uma religião de santos. Está compreendendo? Então o celibato não é especificamente para o Papa, para o padre, sim que eles cumprem o rito também, mas essa informação é deixada dentro do catolicismo pelos templários, pelos deuses que fundamentaram o catolicismo, toda a religião pagã, deixaram como um desafio, digamos que como uma aposta. Os deuses pagãos dizem o seguinte: esse povo é povo de Deus, esses são servos do Eterno, filhos do Eterno, são judeus dispersos, israelitas desterrados. Será que eles têm a capacidade de se amotinarem, de se reunirem, de se agruparem como uma religião do Eterno? E será que eles conseguirão cumprir o rito de castidade, o voto de celibatário, para separar a semente deles da semente das nações? Porque na manifestação da restauração dos mundos, a mensagem subliminar que o Cristo deixou no Evangelho é o seguinte: que na vinda do reino dos céus estarão dois numa cama, um será tirado e outro será deixado. Estarão dois no campo, um será tirado e outro será deixado. Ou seja, há uma revelação nessa palavra aí, nessa ministração. A ministração subliminar que o Cristo deixa nessa passagem bíblica é que na manifestação do reino de Deus vai estar uma semente de Abraão e uma semente pagã que vão estar interligada por o matrimônio, pelo relacionamento, pelo casamento. Então, como lá também nos textos do apóstolo Paulo, que ele diz o seguinte, que se o marido tem uma mulher incrédula e ela consente em viver com ele, não largue. Então Paulo já dava essa informação, que mesmo que houvesse
duas pessoas e um se tornasse crente, não precisaria necessariamente largar o marido ou a esposa que era descrente, que era infiel ou que era, digamos assim, não da religião. Então, o Cristo vem também nas suas entrelinhas deixar uma informação subliminar para nós, que no fim dos dias, na restauração dos mundos, ou seja, na vinda do reino dos céus, os casais vão estar uma semente de Abraão, ou seja, um filho de Deus casado com um pagão, ou seja, com um crente infiel, com o joio, digamos assim, o trigo e o joio. Então, no ajuntamento e na reunião desses santos, para adentrar o reino de Deus, o princípio de Olam Rabat com Olam, conceito dos mundos e convergência de tudo, esse povo do Eterno terá que fazer o voto